Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 26. Eu vou ler na versão King James. A gente tem várias versões lá em casa e quando a gente vai preparar a palavra, a gente gosta de ler várias versões, né? É bom isso, porque você consegue ter um entendimento mais claro das coisas, porque uma versão ela foi escrita foi traduzida por uma pessoa, outra versão não que ela se contradiz. Amém? Mas a versão King James, ela é uma versão mais antiga. Então, ela é mais próxima do original. Então, eu trouxe hoje essa Bíblia para a gente estar lendo em cima dela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. Amém? Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Amém. Glória a Deus. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos. Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta. De que adianta isso? 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por isso, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? 21. Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque para o altar? Sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que declara, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e as conduziu à liberdade por outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Amém? Quando a gente lê alguns versículos isolados, a gente meio que fica confuso, né, queridos? Com esses, parece que meio que choca com o que o apóstolo Paulo fala, né? Mas quando você lê todo o contexto, você entende que ali Tiago está falando que a fé precisa ser acompanhada de obras. Amém? Quando eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz e me justificou, automaticamente eu vou ter obras condizentes com aquilo que a minha fé crê. Amém? Então, a gente não pode ler só um versículo isolado, a gente tem que ler todo o contexto e entender o que Tiago está falando. Amém? Vamos lá em Lucas 3:11. Ali em Tiago 2:15 diz assim, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Amém? Nós vamos ver o que Jesus falou sobre isso, lá em Lucas 3:11. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 11.
Aleluia, glória a Deus, Pai. Obrigado pela revelação da Tua palavra, Senhor. Lucas 3, 11. Vamos lá que eu vou achar. 3, 11. Lá Tiago fala que a nossa fé, ela precisa ter obras. Ela necessariamente precisa ter uma ação, precisa ter uma reação. A gente aprende isso, né? Então, se a minha ação é ter fé, a minha reação vai ser praticar boas obras. Amém? E lá em Lucas 3:11, Jesus fala assim, ó. Eu acho que eu anotei diante. Aqui. Diante do que João as exortava. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira, reparta. Amém? Então, ali está falando o quê? Que quando você tem, e alguém chega até você, é irônico você ter fé para algo, ter fé em Jesus, crer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e não praticar as obras que Ele nos ordena que façamos. Então, ali o Tiago está falando, se você tem fé, você tem que agir de acordo com aquilo que você crê. Então, se alguém buscar ajuda para você, vier até você, procurando uma ajuda, você vai falar, não, querido, vá em paz, Deus te abençoe. Isso não vai resolver para aquela pessoa. Isso não vai trazer, não vai aumentar a fé daquela pessoa. Amém? Nós precisamos se mover de acordo com aquilo que a gente crê. Então, se nós cremos que Deus é poderoso para suprir, se eu tiver 2 túnicas, eu sei que não vai me faltar. Eu sei que eu vou poder repartir, eu vou poder dividir, eu vou poder compartilhar. Amém? Que não vai me faltar. Se alguém chegar até mim, se alguém chegar até você pedindo ajuda, você, pela fé, você vai ajudar aquela pessoa. Se você não tiver, você vai buscar ajuda com outra pessoa. Amém? Você vai ajudar o próximo. Você tem que corresponder com aquilo que você crê. Amém? Glória a Deus. Então, se você tiver fé em Jesus Cristo, você declara ter fé, você precisa ter obras de acordo com aquilo que você crê. Amém? Voltando lá em Tiago, você pode ficar com o dedinho aí em Tiago, que a gente vai voltar algumas vezes nele, tá? Em Tiago 2,16, ele continua dizendo assim, ó. Eu já li, né? E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos. Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que isso adianta? De nada, né, queridos? Vamos lá em 1 João 3,18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 18, fala assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Amém? Glória a Deus, isso é uma palavra maravilhosa, que nos exorta, nos chama a atenção, nos traz para a realidade. Amém? Que a gente não venha declarar, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé, eu declaro as coisas acontecem, mas o seu irmão estando do seu lado, precisando, necessitando de ajuda, e você virar as costas para ele. Isso não é uma fé que condiz com o que a palavra nos ensina. Amém? E nós devemos, então, amar não somente de palavras, mas de atitude também. Amando o nosso próximo, ajudando aquele que precisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor também tinha me dado um versículo, só que eu já ministrei sobre ele. Daí eu falei para o pastor, eu vou ser obrigada a mudar, porque eu já ministrei sobre isso, né? Que é a fé opera pelo amor.
né? Muitas vezes a gente quer declarar que as coisas aconteçam, a gente quer ordenar para o monte sair, a gente quer falar a enfermidade vai embora em nome de Jesus, mas nada disso adianta se nós não tivermos amor. Lá em 1 Coríntios 13 fala de todos os dons, mas de todos eles o maior é o amor. Amém? Então a fé sem obras, ela não vai funcionar. Porque obras condiz com o quê? Com quem ama. Se você não ama o seu próximo, você não vai fazer obras para ajudar ele. Você não vai ajudar aquele que chega até você, porque você não ama. E o amor, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é paciente. Né? A gente vê tudo isso lá em 1 Coríntios 13. Amém? Então, quando a gente quiser que, de fato, as coisas aconteçam na nossa vida, ou, melhor, se muitas vezes a gente está declarando algo em fé, crendo, e aquilo não está acontecendo, muitas vezes a gente tem que parar e se analisar. Amém? Senhor, será que, de fato, eu estou amando? Porque a fé opera pelo amor. Se não tiver amor, a fé não vai operar. Amém? Nós precisamos amar o nosso próximo. E vamos mais fundo, né? Jesus disse que a gente deve amar quem? E os nossos inimigos. Jesus nos ensinou a amar aquele que nos odeia. Jesus nos ensinou a nós ajudarmos, orar por aquele que nos maldiz. E muitas vezes a gente está querendo amar só aquele que nos ajuda, só aquele que nos apoia, só aquele que está do nosso lado. Mas não é. Essas pessoas são fáceis de amar. Isso até os incrédulos fazem. Mas a nossa obrigação, a nossa missão aqui nessa terra é fazer a diferença. Amando aqueles que nos odeiam, ajudando aqueles que muitas vezes a gente olha e diz assim: misericórdia, Senhor. Essa pessoa não merece ajuda. Essa pessoa, ela não... é a pior pessoa do mundo. Ela fala mal de todo mundo, ela judia de todo mundo, ela amaldiçoa todo mundo. Só que é ela que está precisando, é ela que está carente do amor de Deus. E sabe quem Deus vai usar para alcançar essa pessoa? Você, eu. É o nosso amor, o amor que já foi derramado. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado, então a gente não tem mais desculpa, né? Dizer, Senhor, eu não consigo amar. Consegue, porque amar é uma atitude. Amém? Então, a gente vai ter que fazer um esforcinho, botar a carne, né? Subjugar a nossa carne e amar essa pessoa. Para aí sim a nossa fé ser efetiva. Para aí sim as coisas a gente falar e acontecer. Para aí sim a gente sair muitas vezes de uma situação medíocre. Amém? O amor, a fé, ela opera pelo amor. E quem ama tem obras. Quem crê tem obras. Amém, queridos? Glória a Deus. Continuando, lá no 17, aleluia, glória a Deus. Tiago 2,17, diz assim: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É aquilo que a gente está falando, amém? Mas é Jesus que me justifica. Sim, é Jesus que justifica você. Mas como é que você sabe que você está justificado diante de Deus? Pelas suas obras. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, você não mata mais. Amém? Se você odiava o seu irmão, você não odeia mais. Hoje você ama. Você vai olhar as pessoas com outros olhos.
Você vai olhar com a compaixão do Senhor, você vai olhar com o amor do Senhor, você vai olhar para essa pessoa e vai ver o quanto ela carece do amor de Deus. Amém? Eu sei, queridos, que essa palavra não é empolgante, assim, de você gritar, glória a Deus, aleluia, né? Saltar, pular, correr. Mas, queridos, é isso que o Senhor tem para nos ensinar. Hoje, no dia de hoje, se você está aqui, essa palavra é para você. Então, receba com mansidão a palavra, amém? Glória a Deus. Eu sei que eu falo um pouco calma, dá um soninho assim, mas se você estiver com sono, levanta assim, se estica, se espreguiça assim. Amém? Dá um salto aí, mas enfim. Amém, queridos? Se você está aqui e a palavra que está sendo ministrada é essa palavra é para você. Receba. Amém? Glória a Deus. Então, é o 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, não fala, veja que ele não fala assim, é as obras que te salvam. Ele diz assim, desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Por quê? Porque quem é justificado em Cristo vai ter boas obras. Vá lá em João 15,16. Porque a fé produz bons frutos. Amém? João 15,16. Vamos ver o que está lá em João 15,16. Aleluia, obrigado, Pai. João 15,16. Essa musiquinha também ajuda a gente, né? Mas é bênção, muito obrigado. Isso nos ajuda. João 15,16. Vamos primeiro em João 15,5, tá? É no mesmo capítulo, mas uns versículos antes. João 15,5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está falando é Jesus, amém? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Explicou tudo, amém, queridos? Explicou tudo o que Tiago está querendo falar. Amém? Muitas vezes a gente, que nem eu falei, a gente lê o texto de Tiago isolado. Muitas pessoas usam esse texto para justificar as boas obras para a salvação, mas ela não lê o contexto inteiro, amém? Nós somos justificados, nós fomos justificados pelo que Jesus fez. Mas aqui o próprio Jesus falando, eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, ou bons frutos, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Amém? Isso é maravilhoso, saber que a gente está em Cristo e a gente pode dar bons frutos. A gente só não pode, mas a gente deve dar bons frutos. Tem outro versículo que fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? Então, nós hoje somos justificados e a gente produz bons frutos, frutos de pessoas justificadas. E um dos maiores frutos é o amor. Amém? E é o que esse mundo está precisando, de amor. E é aquilo que nós temos muito, nós estamos cheios de amor. A gente só precisa manifestar esse amor. E como é que a gente vai manifestar esse amor? Através das obras. Amando, orando, ajudando, intercedendo. Amém? Isso aí, queridos. Vamos se alegrar, vamos motivar uns aos outros. Ver aquele que precisa, né? Muitas vezes a gente sabe aquela pessoa que está precisando, a gente... deixa eu passar aqui, de canto, né? Porque eu sei que ela está precisando e eu não estou a fim de ajudar essa pessoa. Não, é o Espírito Santo que com certeza conciliou vocês. E é você que o Espírito Santo vai usar para ajudar aquela pessoa. Amém? Nós também, um dia não éramos, quer dizer, até hoje, né? Nós somos merecedores, mas nós somos alcançados. E tem muitas pessoas fora, que se você olhar olho nu assim, você diz, aquela pessoa nem merece o amor de Deus. Aquela pessoa, ela nem...
ela é tão maldosa, ela é tão maldosa, ela é tão maldosa que nem o amor de Jesus pode alcançar ela, pode. Amém? Pode. A gente tem que parar de julgar, parar de apontar o dedo para essas pessoas e falar, ela não merece, né? E a gente deve amar, a gente deve alcançar ela, a gente deve orar por ela, levar mantimentos, amém? Ajudar sim, queridos, com mantimento. A gente, todo culto de Santa Ceia, a gente está arrecadando alimentos aqui. E isso são frutos de pessoas justificadas. Isso são frutos de pessoas que foram justificadas. E quando nós damos bons frutos, a nossa fé vai funcionar. E muitas vezes, queridos, a gente até teria, como posso dizer, motivos, não é... A gente até teria legalidade, vamos dizer assim. Uma pessoa te fez mal, por exemplo, você até teria legalidade de ir até essa pessoa e querer explicações, ou enfim, mas você vai fazer o quê? Você vai amá-la. Você vai respeitá-la, você vai orar por ela. Amém? O amor, ele abre mão da sua vontade, e eu não estou achando certa a palavra, ele abre mão do seu direito, isso mesmo. O amor, ele abre mão do seu direito para abençoar o próximo, certo? Amém? Jesus abriu mão da sua glória por amor. Ele é o maior exemplo, e as obras que ele praticou aqui na terra foram boas obras, por isso que tudo que ele fez funcionou, tudo que ele declarou operou. Todas as vezes que ele impôs as mãos sobre os enfermos, eles foram curados, porque tudo que ele fazia em amor. Toda a obra. Em momento algum, o Senhor, Jesus, veio à terra e ficou de braços cruzados. Muito pelo contrário, ele estudava. Desde pequeno, ele sempre estudou a lei. Ele sempre estudou. Ele nunca ficou de braços cruzados. Ele sempre tinha boas obras. Ele sempre operava. Ele sempre estava trabalhando. Jamais ele ficou omisso ao chamado dele. E tudo o que ele fez, tudo que ele declarou, toda a fé que ele operava, porque ele agia em amor. Amém? E ele é o nosso maior exemplo. Então, vamos crer, vamos analisar, assim, muitas vezes que eu estou declarando, o que eu estou crendo, o que eu estou vivendo. Senhor, eu estou declarando isso em fé, já faz 1 ano, já faz 2 anos, e não está acontecendo. Pai, o que eu estou fazendo para isso não acontecer? Porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. Se não está acontecendo, é eu que não estou fazendo algo de certo. Pai, me ajuda, o que eu estou fazendo? Amém? E muitas vezes é isso, eu não estou operando em amor. Eu não estou praticando as obras de uma pessoa justificada. Amém, queridos? Vamos continuar. João 15,16, no mesmo versículo, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome, Ele concederá a vós. Mais um versículo comprovando aquilo que Tiago falou, que a fé, ela vai operar através das obras. Justamente, amém, irmã? Glória a Deus. Porque primeiro ele fala, olha aqui no versículo primeiro ele fala: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Então, primeiro a gente vai agir no fruto do Espírito, primeiro a gente vai agir em boas obras, primeiro a gente vai fazer aquilo que é nossa obrigação, amém? Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Amém? Aqui está completando mais uma vez, Tiago.
Amém, queridos? A fé, ela precisa ser acompanhada de obras. E de boas obras, amém? De boas obras, ajudando ao próximo, ajudando aquele que precisa. E aí sim a nossa fé vai ser operosa. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Reis, porque assim, ó, a fé, ela não é passiva, ela é ativa. Amém? A gente sempre aprende aqui, né? Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso. E lá em Tiago falou que até os demônios creem e estremecem. Amém? Só que se de fato você crê, você vai agir, você vai ter obras de acordo com aquilo que você crê. Então, se você crê que você é curado, você vai agir como um curado. Amém? Se você crê que você é próspero, você vai agir como próspero. Senhor, eu sou, no momento, né? Senhor, eu sou próspero, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu conquistou riquezas para mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não sei o quê. E daí, em casa, é um exemplo bem escroto, assim, tá, queridos? Pega a pasta de dente, espreme, enquanto não sair a última gotinha de pasta de dente, não joga fora. Isso é avareza, queridos? E se brigar, e aí se a esposa joga fora ainda, com um pouquinho de pasta de dente ainda, xinga a esposa. Mas capaz de ir lá pegar no lixo ainda, né? Mas vai usar até o final. Amém? Isso é um extremo. Amém? Isso é um extremo, né? Eu falei um exemplo meio exagerado, assim, mas é um exemplo. E assim, há várias coisas. Amém? Por exemplo, tá lá o pão no forninho, esquecido, cheio de boloro. Não vamos jogar fora, não. Boloro? Não, a gente tira aqui por cima, assim, ó. Tira. E come. Não, que joga fora. Você é próspero. Amém? Você é próspero. Você é filho de um Deus rico. Você é filho de um Deus poderoso que provê aquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Então, quando a gente crê em algo, a gente vai agir de acordo com aquilo que a gente crê. Amém? Eu creio que sou salvo. Então, você vai dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você não vai ter medo do arrebatamento. Você não vai ter medo da vinda do Senhor, porque você sabe, pela fé, que você já é salvo. Amém? A fé tem uma ação. A gente age de acordo com aquilo que a gente crê. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver um exemplo bem interessante. Lá em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver se eu acho 1 Reis aqui. Primeira Reis 17. Achei. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8. Aqui é um exemplo bem interessante a respeito da fé que opera pelas obras. Amém? A fé operosa. Aleluia. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Sarepta. Aqui está falando sobre a viúva de Sarepta, tá? Amém? Cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu:
Por favor, traze-me também um pedaço de pão. 12. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para a casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Glória a Deus. O que isso que tem a ver com o texto de Tiago? Tudo. Porque ali ela recebeu uma palavra, ali ela gerou fé no coração dela, mas ela teve que fazer o quê? Ela teve que agir, ela teve que ir de acordo com aquilo que Elias falou para ela. Então a fé dela operou, a fé dela fez com que o milagre acontecesse, porque ela foi de acordo com aquilo que ela creu. Ela agiu, as obras dela foram de acordo com aquilo que ela cria. Não, eu sei que se eu fizer o que ele mandar, acontecerá. Não faltará trigo, não faltará azeite. A minha botija jamais esvaziará. Amém? Porque ela teve fé, ela agiu de acordo. Então, a fé necessariamente precisa ter obras. Amém? Nós temos outros exemplos. Lá na galeria da fé, lá em Hebreus, Noé teve fé na palavra que Deus deu e por isso agiu em direção, construindo a arca. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Vai chover, Noé. Amém? Vai chover. E, meu Deus, nunca choveu, mas vai chover. Se o Senhor está falando, vai chover. Prepara a arca. E se ele tivesse apenas fé, ia resolver? Não, né? Todos iriam morrer, todos, inclusive a família dele. Então, a fé dele teve que ser operosa. A fé dele teve que agir. A fé dele teve que se manifestar em ação. A gente sempre fala aqui que a fé pode ser vista. Lá no Novo Testamento fala várias vezes, né? A fé deles foi vista. Por que foi vista? Porque eles agiram de acordo com aquilo que eles criam. Eles agiram de acordo com aquela palavra que foi lançada. Noé agiu de acordo com aquilo que o Senhor falou para ele. Ele pegou aquela palavra e falou: vai acontecer. Se vai acontecer, eu preciso me preparar. Se você tem uma palavra do Senhor, creia. Mas você precisa agir. Não somente crer, você precisa agir em direção daquela palavra que o Senhor tem para você. Amém? Eu tenho uma palavra, eu vou ganhar um carro novo, eu vou dirigir, mas você tem carteira de motorista? Não tem. Pode acontecer mesmo, né? Não tem. Mas então, você está fazendo o quê com aquela fé que você recebeu? Que encheu o seu coração, com aquela palavra que você recebeu? Você está indo de acordo com aquilo? Não está. Se você ainda não foi fazer sua carteira de motorista, o carro não vai chegar. Se chegar, você não vai poder dirigir. Amém? Então, se você tem uma palavra do Senhor, se você recebeu uma direção do Senhor, haja de acordo, acha em direção, dê o passo de fé.
Amém, queridos? Essa igreja, esse lugar, ele precisou de ação. Ele precisou que a gente desse um passo de fé. A gente vê um lugar tão grande, né? Mas, para isso, a gente precisa dar um passo de fé. A gente sabe que vai se concretizar. Mas, para se concretizar, a gente sempre tem que dar um passo de fé. A gente sempre tem que dar um passo de fé. Para estar aqui, a gente precisou dar vários passos de fé e o Senhor pegou junto. Nós não devemos R$1 daquilo que foi feito aqui, para a glória e honra do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a segunda parte, nós vamos fazer tudo, vai ficar linda essa igreja. Amém? Nós vamos atingir 1% da população de Frederico Westphalen, e eu creio, em nome de Jesus, estamos declarando, estamos agindo em direção para que isso aconteça. Amém? Você também está agindo em direção. Creia, mas não somente creia, haja. A fé precisa de ação, a fé precisa de obras. Evangelize o seu vizinho, evangelize o seu professor, evangelize os seus amigos. Evangelize, queridos, evangelize, fale do amor de Deus. Amém, queridos? A gente não quer simplesmente 1% da população para dizer a igreja está cheia. Não, a gente quer 1% da população para dizer famílias restauradas, crianças transformadas, pais e mães cheios da palavra do Senhor, o inferno sendo saqueado, amém? Almas sendo alcançadas, amém, queridos? Nós não queremos este lugar, o apóstolo Guto sempre fala, a gente não tem não usa as pessoas para ter um grande ministério, não, a gente usa um ministério para fazer grandes pessoas, amém? Existe um ponto de vista diferente, amém, queridos? A gente quer esse lugar lindo, a gente quer esse lugar aconchegante, mas é para vocês, é para nós desfrutarmos. A Bíblia diz, é a promessa que a gente comeria o melhor dessa terra, amém? Mas quando a gente crê, a gente precisa agir em direção para que isso aconteça. A gente só ficar declarando não vai resolver, queridos. A gente precisa necessariamente agir em direção daquilo que a gente quer. Amém? As salinhas das crianças, a gente está declarando há tanto tempo, mas a gente precisa agir também, queridos, em direção. Amém? Você, às vezes, tem um conhecido aí que tem potencial financeiro, vamos dizer assim, e ele está lá querendo ajudar. Amém? Mas ele não sabe quem. Seja um canal de bênção. Fale, olha, queridos, a gente está com um projeto para as crianças. Né? Se você gostaria de ajudar, vá lá, ajude, invista. Amém? Eu não tenho dinheiro, mas você tem boca. Amém? Aqui em Frederico a gente sabe que o povo é bem barrista, tem que ser bem conhecido para poder ajudar, né? Eu ajudo se for quem eu conheço, eu ajudo se for, né? Então, assim, nós hoje já estamos sendo conhecidos em Frederico, mas o povo que é daqui tem mais liberdade. Então, seja você um canal de bênção para que as obras aqui aconteçam, amém? Isso não pode ser um peso para você, isso tem que ser um prazer. Um prazer, amém? O projeto logo está ficando pronto. Gente, está ficando lindo, maravilhoso. Vocês vão se apaixonar, amém? E grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, mas Ele precisa necessariamente das nossas obras. Ele precisa necessariamente. A gente tem uma palavra. E a palavra é, Frederico vai ser uma igreja grande. Essa é a palavra. E sempre se confirma, sempre se confirma. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Frederico vai ser uma igreja grande. Muitas pessoas vão ser restauradas nesse lugar. Muitos casamentos vão ser restaurados neste lugar. Muitas pessoas vão ser transformadas e libertas neste lugar. Você é o canal para alcançar essas muitas pessoas, essas muitas vidas. Eu sou o canal para alcançar, só que pessoas que eu não alcanço, você alcança. Essa é a multiforme e beleza do corpo de Cristo. Amém? A obra depende de nós. Nós temos fé, nós cremos. 3.000 pessoas. Não vai caber aqui.
Vamos ter que ter aqui do lado. Amém? Vamos ter um playground lindo para as crianças ali. Lindo, queridos, lindo. Eu já vejo um playground para elas brincarem, sabe, queridos? Para elas se divertirem, aproveitarem esse espaço. Vamos ter um espaço para os jovens. Amém? Sábado à noite, eles não vão querer ir para a balada. Eles vão querer vir para cá, queridos. Amém? Ouvir a palavra. Eles vão querer vir para cá, se encher do Espírito Santo. Amém? Eles vão ter um espaço lindo lá para eles, com sala de jogos, com iluminação bem legal, assim, para fazer uns cultaços maravilhosos. Amém, queridos? Oh, glória! Eu já vejo, queridos, eu já me vejo lá dançando com os jovens, amém? Eu já me vejo lá brincando com as crianças. Você tem que se ver assim também. Isso não é um sonho só nosso, esse é um sonho da igreja. Essa é uma visão do corpo de Cristo para Frederico Westphalen. Amém? Daqui a pouquinho, gente, nós vamos estar alcançando a região. A visão é alcançar o Alto Uruguai. O Alto Uruguai está, sim, de pessoas necessitadas do amor de Cristo. Mas isso depende de mim e de você. É fé operosa. Amém? Fé operosa. Vamos voltar a ter os verbos no lar em Frederico. Queridos, vai ser poderoso. Eu já vejo, queridos, eu já vejo famílias sendo alcançadas nas casas. Pessoas sendo curadas nas casas. Amém? Mas para isso a gente precisa seguir em direção, a gente precisa agir em direção. Nós temos fé, nós temos uma palavra, queridos, que libertou a nossa vida. Nós temos uma palavra que veio de encontro ao nosso coração e não pode ficar só com a gente. É egoísmo a gente não compartilhar essa palavra. Pessoas aprisionadas pelo medo. Pessoas aprisionadas por doenças, por enfermidades, por demônios. E a gente tem uma palavra maravilhosa que libertou a nossa vida, que nos tirou da escravidão, da religiosidade. Uma palavra que nos libertou. E essa palavra não pode ficar só com a gente precisa agir. A gente precisa agir em direção. A gente precisa alcançar mais pessoas. Você entende que a nossa visão não é só para ter pessoas, só para ter um lugar cheio? Você entende, queridos? É para ter realmente o céu povoado. É para a gente ver o céu povoado e o inferno vazio. Amém? Você é um agente de milagre. Você tem recebido todos os cultos a palavra que liberta. Todos os cultos você tem recebido a palavra que liberta. Todos os cultos você tem recebido uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, uma injeção da palavra de Deus. E o que você está fazendo com o que você está recebendo? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo? A palavra já veio, queridos. Agora a gente precisa agir em direção. Você está olhando para o seu lado e tem muitas cadeiras vazias, amém, queridos? Muitas pessoas faltaram no culto hoje. Você pode agir em fé, entrar em contato com essa pessoa e pedir: você precisa de ajuda? Eu estou aqui, com a minha mão estendida, repleta de amor por você. Você precisa de ajuda? Estou aqui. Eu vou ser o suporte para você, para te ajudar, para te levantar, para te animar. Isso é obra, querido. A gente sempre fala que a gente tem que ser o suporte. Quem está sendo visto aqui, o suporte ou a caixa? A caixa, queridos. O suporte, ele é meramente, a gente não observa o suporte. A gente está vendo a caixa. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, queridos. Ser um suporte para outras pessoas aparecerem. Amém? Que a glória não seja minha, que a glória seja do Senhor. Amém?
que a gente possa, de fato, ser um suporte para as pessoas, amá-las, não julgá-las, não condená-las, não trazer um jugo sobre a vida delas. Amar, simplesmente amar. Amém? E assim a nossa fé vai ser operosa. Todos os heróis da fé, queridos, todos, você pode olhar lá em Hebreus, eu esqueci o capítulo agora, mas leia todo o livro de Hebreus, tá bom? Leia todo o livro de Hebreus, aí você vai achar a galeria da fé. É o 11, a colinha lá. Amém? Então, todos os heróis da fé agiram em direção daquilo que eles creram. E porque eles agiram, aconteceu. Né? Porque eles agiram, aconteceu. Se eles tivessem ficado de braços cruzados, nada teria acontecido. Amém? Eu li um versículo aqui falando sobre os 10 leprosos, que eles foram curados, mas só um recebeu a salvação, porque só um voltou a agradecer. Amém? Ali a obra foi completa. Ali ele creu, mas quando ele creu, ele voltou. Ele agiu. E quando ele agiu e chegou aos pés do Senhor, ali ele recebeu a salvação e não somente a cura. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, queridos. Eu creio sim que o Senhor falou com cada um de nós. Amém? Que a gente possa amar mais e julgar menos. Que a gente possa agir mais em amor. Que a gente possa, sim, estender a mão para aquele que precisa. Que a gente possa, sim, agir mais em fé daquilo que a gente está declarando.